Olá, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos estar aqui reunidos para falar um pouco desse excelente material que é a Ceranco 3. Meu nome é Gustavo Ferreira, eu sou formado no ano de 1983 na Faculdade Federal do Rio de Janeiro e consultor Dentsply Sirona desde 2011. É um grande prazer poder estar dividindo esse espaço com vocês e espero que seja muito aproveitada a nossa aula. O que nós vamos conversar hoje é a otimização de resultados com a Seranco, né? E é muito importante que nós otimizemos, né, no nosso dia a dia passos para que a gente obtenha sempre resultados favoráveis, né? A composição da cerâmica, no modo geral, ela vem, né, da maioria das cerâmicas, ela é composta com leucita, né, vidro e pigmentos. E a cerâmica ela não é muito diferente em relação às outras que a gente tem no mercado também. A Dentsply Sirona, ela também possui uma outra linha, uma linha também premium, que seria a do Ceranquice, que futuramente nós vamos ter uma aula também para falar sobre ela. Já a Ceranco 3, ela é líder mundial de vendas, né? Praticamente no mundo todo ela é muito usada e hoje nós temos a liderança de mercado da cerâmica. Ela é composta de 35 a 40% de leucita, né, que é responsável pela dureza, expansão e estabilidade da cerâmica. O vidro, né, que é responsável pela translucidez e é o que deixa a cerâmica mais bonita, né? E os pigmentos, né, que são colocados na cerâmica, né, que são óxidos metálicos, e ela é muito estável, que ela fica estável até 2.000 graus. Então, faz com que a gente tenha um material que ele é muito estável dentro, no nosso dia a dia. Isso facilita muito que a gente tenha uma gama muito grande, né, em relação aos metais que a gente usa no nosso dia a dia, né? A Ceranco 3 ela é o único material que a gente tem no mercado que a gente consegue trabalhar com uma linha muito grande de cores. Então, nós possuímos, né, as 16 cores da Vitapan Classical, né? Possuímos também as 26 cores da 3D Master e possuímos também 9 cores, né, Bleach, que a gente pode chegar e trabalhar com dentes, né, clareados. Então, é um portfólio muito grande de cores, né, que nos facilita muito no dia a dia, né, para a gente obter resultados, né, e quando o nosso cliente pede uma cor, fica mais fácil de a gente conseguir reproduzir, né? Enquanto ao coeficiente de expansão térmica, como eu havia falado anteriormente, nós temos um ponto ideal, né, que é de 14,0 a 14,6, né? Mas é um, vamos dizer assim, é um espaço bem grande em relação ao coeficiente de expansão térmica. A gente pode trabalhar de 13 com ligas metálicas de 13,8 a 14,9. É só é, sabendo que a gente vai precisar trabalhar com resfriamento rápido ou resfriamento lento, né, de acordo com a sua o coeficiente de expansão térmica da liga que você está acostumado a usar, né? Então, nos facilita muito para que a gente possa chegar e trabalhar, né, com praticamente todas as ligas que a gente possui no mercado, né? Dentro do nosso portfólio, nós vamos ter uma linha, né, que eu vou tentar falar para vocês agora, e que a gente pode trabalhar uma forma básica, né, assim como uma forma mais personalizada, né? Então, nós temos o passo dentin, né, que seria uma dentina opaca, né, que a gente pode trabalhar nas proximais, na base do côncavo, no dente inteiro, né? Sempre quando a gente possui
pouco espaço, o ideal é que a gente trabalhe com opacos dentina, que seria a dentina opaca. Tá? Ela é um pouco diferente das dentinas opacas que a gente tem no mercado, né, de outras marcas, que essa ela tem o quê? Ela tem mais croma, né? Então você consegue normalmente a dentina opaca, o nome já vem, né, de opacidade, então que normalmente vem com mais mais branco, né? Mais opaco. E essa não, ela é muito exatamente o inverso. Ela vem com mais croma, né, com mais cor. Então facilita muito que a gente chegue e consiga resultados no nosso dia a dia com pequenos espaços, a gente consegue um resultado muito favorável. É, também temos dentinas modificadoras, né? Que são 6 cores com alto croma, né? Modificadores coloridos, né? Com branco, azul, amarelo, violeta, rosa e laranja, que eles são 70% mais cromáticos. Então, eles podem ser usados tanto puros, né? Uma forma pura, assim como também pode ser misturado tanto na dentina, como também pode ser misturado nos esmaltes. Então, você consegue, na mesma situação, né, uma face palatina ou uma região cervical, você consegue, também com pouco espaço, é, misturando muitas vezes eu prefiro usar com alpace dentinho, você consegue, com um pequeno espaço, um resultado cromático muito favorável. Possuímos, né, 11 esmaltes naturais, né? Então, que é o light, o extra light, light, medium e dark, assim como também translúcidos é, coloridos, né? E possuímos transparentes, né, como o natural enamel clear e o super clear, assim como opalescentes também, white, light, medium e clear. E E também possuímos 9 esmaltes, né, que seriam com uma. Aliás, uma cliente minha me pediu isso essa semana, que eu estou fazendo um protocolo duplo, e ela me pediu para que um dos esmaltes fossem mais suaves que o outro, né? Quer dizer, mais macios, né? A tradução seria essa, mais macio que o outro. Então, também a cerâmica existe essa possibilidade de você ter um esmalte com, com menos abrasividade entre eles. Mamelos, então nós temos um mamelo vermelho alaranjado, né, que é o red orange, e temos o amarelo alaranjado, que é o yellow orange. Então, que nós possuímos, podemos trabalhar com eles, tentando reproduzir, né, de uma forma muito natural, os dentes, né, quando a gente consegue visualizar esse efeito de mamelo. Dentro do portfólio, que é importante na cerâmica, é que nós temos temperaturas que são preconizadas de queima, né? Então, os opacos, nós sinterizamos ele a 970 graus, a margem a 965, as dentinas a 960, a margem final, né, a 945, e também temos a correção de margem que se sintetiza a 935 graus. O que é importante quando a gente tem esse, essa variedade, vamos dizer assim, de sinterização, de temperaturas de sinterização? É que você, dependendo do passo que você estiver fazendo, você não danifica a cerâmica que foi sinterizada anteriormente, né? Então, por que a gente tem que tomar cuidado? Ah, muitas vezes você trabalha com um material, né, de uma marca Y e usa um opaco da marca X, né? Então, o que acontece? A gente tem que sempre pensar na temperatura de sinterização, isso é, na temperatura de queima desse
opaco, né? Para que ele não seja mais baixo do que a temperatura de sinterização da sua dentina, por exemplo. Né? Porque senão, o que vai acontecer? Se você usa um opaco de baixa fusão, né? Ou mais baixo que a sua dentina, quando você estiver fazendo a queima de dentina, provavelmente você vai vir a ter problemas. Né? Você vai estar trabalhando em relação à temperatura, modificando a queima ou a sinterização do seu opaco. Então, por isso que é importante você ter queimas diferentes, né? Sinterizações de diferentes temperaturas para que isso não ocorra. Né? E assim como a gente está chegando, por exemplo, no final de um trabalho, quando a gente está trabalhando com dentro de gengival, né? O ideal é que essa gengiva, né? Essa reprodução dos tecidos moles também seja uma temperatura mais baixa, para que você não tenha alteração da sua dentina ou dos seus esmaltes. Né? E assim como as correções. Né? É, é fácil a gente entender que quando a gente está trabalhando, e principalmente trabalhos mais extensos, muitas vezes quando a gente está trabalhando com um ombro, né? Esse ombro, ele muitas vezes ele sofre uma desadaptação final. Né? E se você tiver que fazer nova sinterização, a tendência é que todo o trabalho que foi feito, quando chegar na hora do glaze, ele vai ficar com um over glaze, quer dizer, vai ficar com alto brilho, que isso é desfavorável. Né? Então, por isso é importante, quando a gente chega e pode chegar e trabalhar com sinterizações, isso é, com queimas em diversas temperaturas, isso é, gradativas, né? Conforme a gente está fazendo o trabalho, essas temperaturas elas vão abaixando, ao invés de subir ou ao invés de ser a mesma sempre. Né? Temos também, no caso, as cerâmicas para reproduzir os tecidos moles, isso é, os tecidos gengivais, né? São quatro massas, que, como eu falei anteriormente, com a temperatura um pouco mais baixa. Né? Nós trabalhamos muito também com as gengivas do Ceram Kiss, né, que são belíssimas. Então, assim, a maioria dos meus casos eu finalizo sempre com as cerâmicas da, do Ceram Kiss, né? que, que a gente tem uma variedade maior de, de, de cerâmicas, né? De massas cerâmicas para a gente conseguir fazer a reprodução. Isso posteriormente eu vou mostrar também. Então, dentro das dentinas, né, para correção, né, nós temos todas elas com sinterização a vácuo, né, com a queima mais baixa, 940 graus. É importante frisar que a temperatura ela depende muito de como nós vamos chegar, não só a trabalhar, mas como é, do observador em suma, daquilo que você deseja no seu dia a dia, né? Eu, por exemplo, faço uma queima mais baixa do que 940 graus. Normalmente eu sinterizo a cerâmica para 930 graus, né? E então eu consigo chegar também e trabalhar, né, no caso, com essas cerâmicas, né, de baixa fusão, né, com a temperatura ainda mais baixa. Tá? Então, nós temos três massas de correção, que seria a light, a medium e a dark, né, que você consegue chegar e fazer essa sinterização da forma mais baixa. Né? Já que o glaze, por exemplo, dessas cerâmicas, eu finalizo ele a 920, mais ou menos. E, no caso, dessas cerâmicas de correção, também faço na mesma temperatura. Tá? Além disso, nós temos o quê? Os stands, né, de superfície, que você pode usar tanto internamente como externamente, né? Com glaze ou com overglaze, melhor dizendo, ou não. Né? E temos diversas cores que você pode chegar, né? São 18 cores que você pode chegar e trabalhar sobre a sua cerâmica. Possuímos também
também vou falar assim, outra aula, né, é o Universal Stem da Densplacirona, né, que é um stem que nós podemos trabalhar em todas as linhas, né, de cerâmicas da Densplacirona, e que são stents de baixa fusão. E com isso, também pensando sempre, quando nós estamos trabalhando é, com próteses extensas, né, ou reabilitações orais, o ideal é que a gente finalize também os nossos casos com as temperaturas mais baixas, né? Então, nós conseguimos também trabalhar como esses stents eles queimam ou sinterizam mais baixo, a gente consegue chegar e trabalhar com overdose na faixa 850, logicamente dependendo da cerâmica, 850 graus, isso no caso das cerâmicas de alta fusão. Já nas cerâmicas de baixa fusão, assim como parando para pensar nas cerâmicas, nas cerâmicas feldspáticas e assim também como os de silicatos ou os silicatos, nós também podemos trabalhar com a cerâmica fazendo a sinterização a 770, 760 graus, né? Então, assim, são materiais que agregam toda a linha das cerâmicas da Dentsply-Cirona, que nos ajuda, auxilia no nosso dia a dia de uma forma muito boa, né? Por que eu digo isso? Porque, assim, na verdade, eu trabalho assim como vocês, né? Eu trabalho todo dia sentadinho na bancada, fazendo os meus dentes, né? E, e com isso a gente precisa ter no nosso dia a dia um, materiais que nos ajudam, né, a fazer com que a gente não tenha insucessos, né? Então, é lógico que quando eu falo insucessos, é o quê? Que muitas vezes a gente chega e trabalha com materiais ou materiais, falo no âmbito geral, principalmente quando a gente fala em metalcerâmica, né, que você tem várias coisas agregadas que podem vir a acontecer de você vir a ter problemas, né? Então, quando eu falo que você escolher uma boa liga metálica, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Assim como dentro do seu protocolo, né? Você conseguir chegar e trabalhar com os materiais de uma forma, não só materiais excelentes, mas como da forma principalmente correta, a probabilidade que você vai ter de sucesso é muito grande, né? Então, a gente que trabalha no dia a dia, né, e no dia a dia, nada é pior do que você ter que chegar e ficar repetindo, né, no caso, trabalhos, por muitas vezes, pelo material não conseguir te dar ou te fornecer aquilo que você precisa, né? Então, ou você tem que ficar procurando outros materiais, né, para que você consiga fazer um caso, né? Então, o ideal é que a gente tenha no laboratório materiais que nos respondam ao nosso dia a dia, para que você tenha sempre uma forma fácil, obtenha um sucesso, um sucesso no seu dia a dia, né? E a Cerâmico 3 é um material que exatamente que vai nos ajudar a, a ter esse sucesso, né? Não é à toa que ela é líder de mercado exatamente por isso, né? Então, quais seriam os cuidados para que a gente possa ter resultados previsíveis, né? Essa parte da aula é uma parte que eu acho de extrema importância. Na realidade, eu até vou dar uma compactada, né? Que se deixar eu vou falar durante muito tempo sobre isso, principalmente quando a gente para pensar que são tantos fatores que podem vir a fazer que você tenha o insucesso, né? Então, a escolha do material ele é de extrema importância. O que eu costumo dizer nas minhas aulas é que muitas vezes a gente vai tentar economizar
naquilo que a gente não deveria estar economizando, né? Que são os materiais de excelência, ou os melhores materiais que a gente possa ter. Né? Isso num custo agregado é o menor custo que você possa vir a ter. Né? Por que que eu falo que isso? Porque o maior custo que você tem no seu dia a dia é o seu tempo. Né? Então, muitas vezes a gente priva, né, ou escolhe materiais de baixa qualidade ou pelo preço, né? E nós acabamos tendo que repetir todo um caso, e que na realidade é esse que é o mais caro, né? Que é o tempo que você deixou de estar com a sua família, é o tempo que você deixou de estar com seus amigos, ou de fazer coisas para você, e você está tendo que refazer, né, todo um caso por causa disso. E é lógico que quando a gente chega e fala sobre isso, o que que a gente está citando? A gente está citando que é muito difícil você ter problema em um elemento, né? Isso a gente, quem trabalha sabe disso, é muito difícil, né? Quando é que vão acontecer os problemas, né? Quando é que vão acontecer os erros? É quando a gente maximiza esses elementos. O que que eu estou falando com isso? O que que é isso, Gustavo? Quando a gente vai aumentando o tamanho das nossas reabilitações. Então, assim, se eu estou fazendo um elemento somente, é difícil falhar a fundição, é difícil você ter algumas situações. Mas quando eu chego e realmente tenho, né, trabalhos extensos, vou fazer uma realização de 10 elementos unidos, né, quer dizer, um protocolo cerâmico, aí eu tenho que ter realmente uma expertise para dominar toda essa, esses materiais e para que esses materiais eles têm que me responder adequadamente para que com o excesso de queimas, né? Por exemplo, a gente está falando no protocolo, muitas vezes você está queimando 10, 12 vezes ou muito mais, né? Às vezes, num caso personalizado, você está usando 16 massas, 18 massas num dente só, né? Então, esses materiais, eles precisam responder bem, né, a esse número muito grande, muitas vezes, de queima ou de processos, né? E o que acontece? Quando você chega e não tem bons materiais, isso pode acontecer de a culpa nem ser sua, né? Mas pode acontecer de você vir a ter insucesso, como no caso de uma metalocerâmica de bolhas, trincas, né? E assim consecutivamente por exemplo, chegar e, vamos dizer assim, você reciclar um óxido de alumínio, né? Então, eu vou tentar falar brevemente sobre essas situações, mas que são de extrema importância para você obter um resultado previsível, né? Então, a gente começando a falar sobre nossa estrutura, né? Quer dizer, quando a gente está falando sobre metalocerâmica, o metal, ele é o quê? Ele vem a ser a estrutura para receber um material de cobertura, né? Então, ele vai ter o quê? Uma função de suporte e proteção desse material de cobertura. Então, muitas vezes, o que eu vejo é o quê? São estruturas mínimas, né, para receber uma cerâmica ou um material de cobertura, que seria cerâmica, com um espaço muito grande. Quais são os perigos que a gente pode vir a ter com isso? Quando nós vamos colocar o nosso trabalho, né, em função mastigatória, né, o que vai vir a acontecer? Esse, esses trabalhos podem vir a fraturar um suporte, né? Quer dizer, a minha estrutura que deveria, né, o meu metal que deveria ter uma função estrutural, ele não possui, né? Então, quando a gente para pensar que a gente, muitas vezes, quando entra em função, né, a nossa força mastigatória, às vezes vai a mais de 1 tonelada, né, e em função, né, a gente tem movimentos protusivos, né, e, e movimentos de lateralidade, né, o que vai vir a acontecer? Você pode vir a ter fraturas na sua cerâmica, né? Então,
essa estrutura não vai ter só essa função, né, como o nome diz, né, estrutural, mas também como adaptação, né, de adaptação vaginal e longevidade das nossas próteses. Então, ela é de extrema importância para que a gente chegue e tenha sucesso nos nossos casos, né? Então, assim, com o passar dos anos, o que a gente pode observar é que houve uma modificação, né, em relação às nossas estruturas, né? Então, se a gente retornar um pouco ao tempo, a gente vai ver que a gente possuía muitas vezes cintas, né, de 360 graus em todos os nossos casos, isso falando em metal cerâmica, né? Normalmente essa cinta era subgengival e, e cintas palatinas, né, ou linguais, assim, bem grandes, né? E isso, com o passar dos anos, foram diminuindo, né? Essas cintas foram ficando cada vez menores, né? Então a gente pode observar isso, né? Mas o que que a gente precisa ter em mente? Quando eu tenho uma ponte fixa, por exemplo, eu preciso ter um conector, né? Ou isso é um, um conector que una a nossa estrutura, né? Os nossos pilares ao pontico de uma forma resistente, né? Porque esse material ele vai ao forno, né? Ele vai ao forno de cerâmica, vai ter uma compressão sobre ele, né? Quer dizer, a cerâmica, quando ela contrai sobre a estrutura e ela pode muito bem deformar. Então, nós precisamos ter metais, né? Que tenham não só um modo de eletricidade bom, né? Mas como também, dependendo da liga metálica que você possui, né? Se ela for, por exemplo, muito macia, ela pode sofrer uma deformação nesses processos de queima, né? Ou nos processos de sinterização. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, né? Principalmente quando a gente trabalha com ligas preciosas, né? Ou semi-preciosas. Então por isso que muitas vezes os mais antigos, né, você tem diversos tipos de ouro, né? Tipo um, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E, e cada tipo, por isso que você tem metais como o cromo cobalto para PPR, né, que ele tem modos de elasticidade para o grampo, né? E assim como você tem metais para fixa, né, que eles são um pouco mais rígidos, né? Que não vai precisar sofrer uma elasticidade muito grande, tá? Então, com muito cuidado quando você for escolher o seu metal, né? Ou sua liga metálica para o caso para metalocerâmica. No caso, a inclusão e fundição, né? O que que a gente precisa ter em mente, né? Os cuidados que a gente precisa ter. Realmente facilitar, né? O fluxo da liga metálica para ele ser preenchido da forma correta, né? A limpeza, o que você pode chegar e trabalhar de uma forma para que esse metal ele não sofra, né, é, dificuldade ou não tenha dificuldade para chegar e copiar, né, vamos dizer assim, a sua, a sua, a sua, aquilo que foi planejado no seu encerramento, né? É, Dentro disso, né, a gente tem em mente, né, em que você tem zonas que são mais quentes dentro do seu conformador de anel, né, dentro do seu cilindro, né, do revestimento, e que você deve evitá-las, né? Então, assim, se possível, sair dessa zona mais quente, né, para que você não tenha ou não tenha problemas em relação à porosidade, em suma nessas áreas de você ter um fluxo, vamos dizer assim, de calor maior que o que você deveria, né? Eu trabalho sempre com peso específico, então, nesse caso, por exemplo, de uma Oi, fixa de Li. 4 elementos. Oi? Bom dia, você tá bem? Opa. Vê se está aberto o microfone, hein? Vamos lá, voltando.
Então, num caso desse, por exemplo, com a fixa de quatro elementos, um peso específico, foi, foi pesando, deu 0,7 gramas de cera. O que isso é? Esse padrão de cera deu 0,7 gramas, né? Então, nós vamos multiplicar esses 0,7 gramas pelo peso específico da sua liga metálica, né? Então, no caso, a liga que eu uso o peso dela é 8,2. Então, eu vou multiplicar esse 0,7 vezes 8,2. Então, isso eu vou ter exatamente, saber exatamente a quantidade de metal que eu vou precisar para trabalhar com para fundir, né, esse padrão de cera. Então, com isso, o que eu vou ter? Não vou ter desperdício, né? A gente tem que parar para pensar que nós que trabalhamos em laboratórios, né, a gente muitas vezes volta a falar lá do nosso tempo, né? É, eu normalmente não reciclo liga, né? Então, quer dizer, se eu sei exatamente o peso, meu peso específico, né, o que eu vou precisar chegar e fundir nesse metal, né, eu vou pegar e vou usar uma liga nova para fundir essa estrutura, né? O que que acontece? Muitas vezes a gente vai chegar e vai fazer o quê? Vai reciclar, né? Isso é, eu vou pegar uma sobra e vou fundir essa estrutura, ou vou misturar. Isso eu não quero dizer que não se pode, é lógico que pode, né? Mas você pode botar de 20 a trinta por É que eu tô cento de gravando aula individual. com o professor. Opa, tá aberto o áudio, tá? Então, você vai usar, voltando, então você vai usar de 20 a 30%, né, da liga, da liga usada, né, ou já refundida, e 70% de uma liga nova, né? Então, é factível, você pode fazer. Mas eu fico pensando no seguinte, que as ligas não preciosas são baratas, né, vamos dizer assim. Então, a gente está falando que, vamos imaginar que o quilo desse metal, eu uso um metal que é um dos mais caros que a gente tem no mercado, vamos botar aí que seja R$ 2.000 o quilo, né? Então, eu sei que para fundir fazendo uma conta rápida, se fosse 1,0, eu gastaria 8 gramas para fundir, 8,2 gramas para fundir essa liga metálica. Se eu multiplicar o que seria, né, que eu iria gastar para fundir esse metal, é, eu ia gastar R$ 16 para fundir essa liga. Quer dizer, a gente parando para pensar em todo o processo, não é o valor, não é grande, né? E ainda vou pensar em fundir, pegar a sobra para refundir, né? Então, é lógico que você, voltando a falar, você pode refundir? Pode refundir, né? Mas o ideal é que você não faça, que você sempre use ligas novas, né? Ou, melhor dizendo, uma liga nova para o seu processo de fundição, tá? Então, nós temos no mercado diversos tipos de ligas, né, que são as ligas preciosas, semi-preciosas, níquel cromo com berílio, níquel cromo com titânio, cromo níquel, cobalto cromo. Então, essas ligas todas são ligas que são específicas para o que nós estamos falando hoje, que seria para metalocerâmica, né? Então, a gente falando numa linha de tempo, a gente vai entender que tudo começou com as ligas preciosas, né? Então a gente trabalhava antigamente praticamente só com ouro, né? E com isso, com o tempo, né, foram tendo outras ligas que foram sendo inseridas, né, no processo da metalocerâmica que acabou popularizando a técnica, né? Porque você imagina o seguinte, nos anos 70, né, 60 anos 70, era uma técnica muito cara, né? Porque todo o trabalho em metalocerâmica era feito com ouro, né? Então a gente para pensar que hoje em dia praticamente
inviável se trabalhar com ouro, né? Pelo preço, né, da liga metálica, né? Então, quando surgiu o níquel cromo, né, e se popularizou, né, no caso, a, o uso do níquel cromo também se popularizou a técnica, se barateou e fez com que, hoje em dia, né, não só na técnica de agitações orais, pós-solipante, a gente trabalhar, no caso, com o níquel cromo, né? É, popularizando bastante a técnica na metrocerâmica. Então, obviamente, as cerâmicas foram também melhorando, né? A parte, que no caso da opacificação, né? Os opacos foram, neutralizando, por exemplo, a prata, né? Da ligas semi-preciosas, né? E assim como cobrindo de uma forma melhor, é, a oxidação, no caso das ligas à base de níquel cromo, né? Depois acabou surgindo no mercado, as ligas de níquel cromo com o, o agregador do berílio, né? Que é um metal que ajudou, né, de uma certa forma, a você ter um modo de elasticidade melhor, né? O berílio também ele evita a oxidação, né? Quer dizer, são ligas que não oxidam tanto, né? Então, faz com que você chegue, por exemplo, na desinclusão dos metais, de uma forma muito mais fácil, né? Quando você tem um níquel cromo, o revestimento ele gruda, né? Devido à oxidação, e com berílio ele já não gruda tanto, então fica muito mais fácil você trabalhar, assim como o titânio também, né? Mas só que o foi visto, né, com o decorrer do tempo, que o berílio, para nós que somos os usuários, não para quem, para a boca, né, mas para a gente que manuseia o berílio, né, ele é altamente cancerígeno. Assim como o amianto, né, nos países desenvolvidos eles foram abolidos, no caso, do uso na odontologia, né? Então, o berílio, por exemplo, você tem até 0,2% você pode ainda usar na composição de uma liga metálica, mas sendo que o berílio ele se organiza molecularmente, então o peso atômico da liga ela se torna diferente, né? O que faz com que você acabe tendo um percentual de beryllium grande. Então, hoje em dia, o indicado é você usar ligas beryllium free, isso é, isentas de beryllium, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda tem bastante ligas que possuem beryllium. É, eu evito usar no laboratório, né? Hoje em dia, eu uso ligas à base de cromo-níquel e de cobalto-cromo, né? Todas elas isentas de berílio, sendo que hoje a liga que é indicada a ser usada é a cobalto cromo, né? Porque também existe um percentual muito grande de pessoas alérgicas a níquel, né? Por que isso? Porque tudo, né, praticamente tem níquel, né? Então, as mulheres, a pulseira de pulseiras, o brinquinho, tarraxa de brinco, relógios, né? Pulseira de relógio, tudo tem níquel, né? Então, o índice alergênico do níquel hoje também é muito alto. Então, as ligas que são mais indicadas hoje seria exatamente o cobalto cromo, né? Então, aqui, exemplificando, né, essa é a liga que eu uso hoje, é o Urania Light. Infelizmente, hoje a Dentsply Paulistana não está trazendo mais aqui para o Brasil metais da linha dela. Então, eu optei por trabalhar hoje com Vironia Light. Então, a liga que é fácil de você chegar a trabalhar, né? Porque é uma liga que você visualmente você já consegue visualizar
quando ela está se liquidificando, né? Então, quando a gente vê, você olha, e ela vai ficar como gema, né? Ela vai, depois vai ficar como uma gema, como se estivesse fundindo ouro ou fundindo prata, né? E no início do ramo, normalmente não é assim, né? Então, já está no ponto de pegar e fundir, né? No caso aí, estaria sendo liberada a centrífuga. Então, hoje eu tenho uma centrífuga por indução, então, que facilita muito, né, essa parte de fundição. Mas eu sei que é uma minoria que possui esse tipo de equipamento. Então, como nós fundimos, né, na base da centrífuga manual, no maçarico, uma ligas que você consegue visualizar de uma forma melhor, né, fica mais fácil você também não ter insucesso ou queimar essa liga, né? Então, dentro do processo, né, a gente parando para pensar que a gente já fez a fundição, o que a gente deve evitar, né? Então, a princípio, a gente deve usar disco de óxido de alumínio, né? Brocas de óxido de alumínio, aquelas branquinhas, e fresas de tungstênio. Eu uso no laboratório praticamente só fresas de tungstênio, né? E o que a gente deve evitar? Brocas diamantadas. Por que as brocas diamantadas? As brocas diamantadas, até você lendo as instruções de uso de muitos metais, né, você vai ver que está escrito que você pode usar, né? Mas o ideal é que você use brocas sinterizadas, diamantadas, né? Quando você chega e usa a broca diamantada, normalmente as brocas diamantadas que a gente tem no mercado, ou as brocas diamantadas comuns, vamos dizer assim, elas têm um diamante que são diamantes depositados, né? Não pela uma corrente galvânica, ele é depositado, né? E tem uma cola, vamos dizer assim, dentro para que ela fique grudada na haste da sua broca, né? Quando você está no processo de usinagem, o set point, isso é, o ponto de contato da sua broca com a liga metálica, ela vai até 1.200 graus, né? É fácil a gente ver isso, por exemplo, quando a gente trabalha com titânio e você chega e você vai usinar um titânio e você vê que está saindo de fagulha, fica saindo fagulha, né? E isso vai acontecer da mesma forma, só que a gente não consegue visualizar, tá? Principalmente com um laboratório com a luz bem iluminado, você não consegue visualizar isso, né? Então, o que vai acontecer? Nesse set point, nesse contato que vai até 1.200 graus, quando você está com uma broca novinha, tudo bem, mas como é difícil a visualização, né, de quando a broca está novinha, né, essa cola ela vai se desprendendo e vai grudando, né, no seu metal, ou na liga metálica. E nos processos, né, que você vai ter de tratamento da liga para receber a cerâmica, que a gente vai falar daqui a pouco, é muito difícil eliminar. Então você acaba tendo o quê? Bolhas, né? No processo, né, final, você vai acabar tendo bolhas na sua cerâmica, né? É aquele famoso assim, você tá aplicando a sua cerâmica e quando chega no determinados pontos começa a vir bolhas, né? Lá de dentro, você olha assim, você identifica que está vindo lá do opaco. Então muitas vezes é isso, né? Então a gente deve tomar muito cuidado em relação a isso. Inclusive nas brocas de óxido de alumínio também. Isso é, a partir do momento que você tem uma liga que você vai usar no seu laboratório, você tem um jogo de brocas de óxido, né, que são aquelas branquinhas. A partir do momento que eu mudei a minha liga, ou isso é, mudei o meu metal, ou comprei um outro, ou ganhei, você não deve usar as mesmas brocas, né? Você deve mudar todo o jogo de blocos de pedras de óxido de alumínio, assim como também o cadinho, né? O cadinho de fundição, você não deve misturar. Isso é, se eu uso uma liga metálica, eu vou usar aquele cadinho específico para a liga metálica, para essa liga que eu estou usando. Se eu mudei, agora não uso mais essa liga A, uso a liga B, esse cadinho também deve ser trocado, né?
Esses cuidados são muito importantes para que você não obtenha resultados insatisfatórios no seu dia a dia, né? Então, dentro disso, então a gente não deve usar o quê? Ué, Gustavo, você falou que podia usar a broca de tungstênio? Sim, você deve usar a broca de tungstênio, né? Mas não essa, por exemplo, como está no centro da imagem, que está impregnada com gesso, né? Essa não. Então você deve limpar a sua broca, né? A broca de tungstênio, ela não agrega, isso eu posso trabalhar com qualquer liga metálica, que ela não vai agregar resíduos nela, né? Então, o que que vai acontecer? Você não tem problema, você não precisa ficar trocando o jogo de brocas, né? Então, eu uso um, é, uma broca só para as ligas metálicas que eu trabalho aqui no laboratório, né? Então, por quê? Porque ela não agrega, né? Então, você não deve usar broca tipo essa rosinha que a gente viu ali, né? Essa broca, na verdade, é uma broca para resina, né? Então, ela não tem ela não é específica para liga metálica, assim como você não deve usar a broca diamantada, principalmente essa, por exemplo, da careca, né? Dá para ver perfeitamente que não tem mais diamante, né? É só cola, né? A gente toma muito cuidado com isso para a gente não ter insucesso. Então, o ideal é você chegar e usar um broca de tungstênio, que você tem mundialmente, né? Elas têm essa tarjinha, né? Você tem verde, azul, vermelho, amarelo, branco e assim vai, né? Então, e você tem os intermeios, né? Às vezes você vai ter brocas com tarja amarela e vermelha, azul e vermelho, né? As duas juntas. Isso quer dizer o quê? Essa ela vai a distância, né, entre os dentinhos da broca que ela vai te dar uma superfície mais lisa ou um corte mais grosso, né? Então, normalmente eu uso a azul e a vermelha, né? São as duas brocas que eu uso mais, né? A amarela já é mais fina, a branca é bem fina, né? Já é usada até muitas vezes em cerâmica. Então, então eu uso brocas de tungstênio, assim como também uso um bom sistema, né? Um bom equipamento de jateamento. Isso é de extrema importância também, né? Porque muitas vezes o que vai acontecer? A gente tem situações em que você chega e você trabalha com bicos, né? No caso, pressurizados, né? De um diâmetro grande, né? Então, que praticamente fosqueia a sua estrutura, mas na verdade você não tem um tratamento efetivo dessa liga metálica, né? Então, eu vou falar isso já já em relação ao óxido, etc., mas o ideal é que você chegue e você tenha na verdade, você, você ataque mesmo essa liga metálica, né? Para que você tenha, eu vou falar também daqui a pouco, uns tipos de retenção, né? E, feito isso, você também ou usar um bom sistema de vaporização, né, de vapor para você limpar os resíduos que porventura ficaram na sua estrutura, ou você chegar e trabalhar, né, no caso, com ultrassom, com acetato de etilo ou álcool isopropílico para fazer a limpeza melhor na sua peça, né? Eu costumo usava muito acetato de etila, mas hoje é difícil você conseguir comprar o acetato no mercado, devido a algumas situações, né? Só poucas pessoas podem chegar e comprar acetato, né? Então, acaba usando hoje mais álcool isopropílico, né? Então, dentro quando vai chegar e vai trabalhar, né? Trabalhando com as nossas estruturas, né? Esse aspecto é que vai ser antes de eu chegar e trabalhar com a, o, o jateamento, né, das nossas peças. Bom, quais são os tipos de união que a gente tem na cerâmica, né? Isso é importante entender para que a gente faça um combo a nosso favor, né? E não contra ao nosso favor, né? Então, os tipos de união que a gente tem seria mecânica, física e química. Então, a mecânica vem ser o quê?
É exatamente o que a gente acabou de falar há pouco, né? Não só o penteado, né? O passar da sua broca, né? Seja de tungstênio ou de óxido de alumínio, né? Mas sim também que todo o processo de jateamento da sua peça. Então, a gente deve usar óxidos, né? Vou falar daqui a pouquinho da trilha dele. A gente deve usar óxidos, né, específicos para cada liga metálica, né? A união física, que é o quê? É a forma da sua estrutura. Então, tomar cuidado com estruturas, né, muito expulsivas, né? Para que você, porque como eu já falei anteriormente também, a cerâmica ela vai chegar, vai ter uma compressão sobre essa estrutura, né? Então, a forma, né, a silhueta da sua estrutura, ela é de extrema importância para que você tenha na compressão uma união, né, sobre essa estrutura. E a química, que seria o quê? Os óxidos metálicos, que vão se unir aos óxidos cerâmicos, né, que seria do opaco, e você vai ter uma união química. Então, esse seria o combo que a gente teria para que você tenha uma união perfeita, né, entre seu metal e a sua cerâmica, né? Então, nós vimos que a gente tem algumas situações, por exemplo, que o berílio é uma liga que ela inibe a oxidação. Quer dizer, como assim inibe? Ela vai haver oxidação? Sim, lógico que vai haver. Mas a oxidação não é tão acentuada como a do níquel cromo, né? Então, não só o tratamento da liga vai ser diferente, né? Como a gente precisa tomar cuidados para que você não perca, né, no caso, a união sobre eles, né? Então, como tudo começou? As ligas preciosas, né? As ligas preciosas são ligas, né, que oxidam demais, né? Tem uma excelente oxidação. Então, a partir do momento que tem uma grande oxidação, como que vai ser o processo desse tratamento? A partir do momento que o, essa liga, né, esse metal, esse trabalho retornou ao laboratório, né, já foi usinado, já está tudo pronto para chegar e fazer o tratamento desse material. Eu vou fazer jatear com óxido novo, né? Isso é muito importante. Vou jatear com óxido novo, né? Aí vou promover uma limpeza. Que eu vou fazer? Vou dar vou passar um vapor, né? Vou fazer uma vaporização ou vou fazer com acetato de etila ou álcool isopropílico no ultrassom de 5 a 10 minutos e vou promover a oxidação dessa liga. Como é que é feita a oxidação? Vai depender de cada liga. Então a gente tem que olhar o quê? Ver o tratamento que é preconizado pelo fabricante, né? Então a gente vai ver como é que eu vou oxidar essa liga. 980 graus, 960 graus, 1000 graus, isso não sei. Vai depender do que o fabricante preconizou. Esse saiu do processo de oxidação, o que vai acontecer? Essa liga, né, que são características de liga preciosas e de liga da base de níquel cromo, elas vão oxidar muito, elas vão sair pretas, né, ou negras, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai promover novamente o jateamento, né? Então, a gente vai jatear novamente, né? E vai promover a limpeza novamente, né? Então, com o quê? Acetato de etila ou álcool isopropílico, 10 minutos de ultrassom ou um vapor. Puxa, não tem nada disso. Então, você vai pegar uma panela de vidro, né, ou de cafeteira, alguma coisa assim, ferver durante 15 minutos em água fervente, né? Deixar as estruturinhas lá. Evitar panelas, né? Tipo panela de aço, isso, porque você pode ter agregar, né, no caso, óxidos metálicos na sua estrutura, tá?
E aí sim que você vai fazer a opacificação dessa liga, né? Então, olha só os processos que são necessários, tanto para ligas preciosas como as ligas à base de níquel cromo, né? Quando você tem as ligas à base de níquel cromo e que veio aquele componentezinho que é o berílio, a gente viu que como o berílio ele tem oxidação menor, então o que que vai ser feito? Nós vamos jatear, né, com óxido sempre novo, né? Vamos promover a limpeza, isso é com que? Acetato de etila, álcool isopropílico ou vapor, né? Vamos oxidar? Qual é a oxidação dessa liga? Não faço ideia. A gente tem que olhar o manual de instrução, ver qual a oxidação que é preconizada e fazer promover a oxidação, né? E aí nós não vamos mais jatear, né? Como a gente jateou as ligas preciosas de... Por quê? Como são ligas que elas têm um, um nível de oxidação menor, nós já vamos, se nós chegarmos e jatearmos, é que a gente vai perder toda a oxidação que a gente conseguiu no processo de oxidação, né? Então, o que que a gente vai fazer? Vai opacificar direto. Então, olha só como a gente já ganhou um tempinho ali, né? Em relação às ligas base de níquel cromo e as ligas preciosas, né? Esse tratamento é feito exatamente igual para ligas de níquel cromo com berílio e as ligas com níquel cromo com titânio. É da mesma forma do tratamento, né? E agora a gente vai falar o quê? Eu diria que são as ligas mais modernas, né? Então, você tem Birônia, 99, são ligas de níquel cromo que elas contêm bromo, né? Que são componentes que diferem um pouquinho dos outros, né? E o cobalto cromo, né? Então, como é que a gente vai tratar esse tipo de liga? Gente, é sempre lembrando que o tratamento ele deve ser feito de acordo com o que o fabricante preconiza. Isso é, a partir do momento que ele chega e preconiza um tipo de tratamento, é esse que você deve tratar, ok? É dessa forma que você deve tratar, né? Então, por exemplo, essa liga que usa o Verônia, como é que eu procedo? Eu vou chatear, conforme todas as outras ligas que eu fiz, que eu vou falar daqui a pouquinho já como eu faço isso. Como promover a limpeza? Como? Acetato etilo, álcool isopropílico, 10 minutos no ultrassom. Ou vapor, né? Por que eu falo isso? Se eu tenho um elemento, é muito mais fácil eu chegar e fazer com vapor, né? Se quando eu tenho muitos elementos, né? O que que eu faço? Eu prefiro botar no ultrassom, né? Que aí ele tá lá limpando enquanto eu estou fazendo outra coisa, né? Então, olha só que legal. Essas ligas, elas não necessitam de oxidação, né? O que que ela preconiza? Ela te diz, se eu quero ter um controle de superfície, né? Por que seria um controle de superfície? Imagina que eu tenho uma estrutura grande, né? Que eu tenho soldas, né? Nesse negócio, e eu quero ver se eu não tenho resíduo, né? De fluxo de solda que vai me atrapalhar na adesão da minha cerâmica com o meu metal, né? Então, o que que eu faço? Então eu quero ver, né, se a minha tem um controle de superfície. Eu quero ver se a superfície da minha estrutura metálica ela está toda ela uniforme, né? Então, o que eu faço? Eu faço a oxidação, né? Qual a temperatura de oxidação? Não faço ideia. Tem que olhar lá o que o fabricante preconiza, né? Mas aí, no caso, aí sim eu faria um controle, né, para ver se é necessário ou não eu rejatear novamente, né? Então, nesse controle de superfície, o que que eu vou ver? Se eu tenho manchas, se eu tenho alguma coisa, faço tudo de novo. Aí tem que não só jatear, como muitas vezes passar a broca novamente de tungstênio para você remover aquela mancha que porventura você viu que estava, né? Ok? Então, se não, você não precisa fazer a oxidação. Você já jateia a peça, limpa, né? E já
parte para a pacificação. Então, isso no dia a dia é um ganho muito grande de tempo, né? Você elimina processos. Então, isso no nosso dia a dia, a gente ganha muito tempo, mas muito tempo. Então, é isso que a gente costuma fazer, né? Então, essas ligas de base de cobalto cromo e níquel cromo, vamos dizer assim, as mais modernas, são as ligas que eu prefiro usar hoje em dia no meu laboratório, né? Então, como é que eu vou chegar e vou tratar essa liga? Qual o óxido que eu vou usar? Isso, e não só o óxido, como a pressão que eu vou dar, né, nesse meu chateador, né? Então, as ligas preciosas são ligas mais macias, né? Então, o ouro é um metal que é muito mais macio. Hoje em dia a gente usa muito pouco, né? Praticamente é inviável usar pelo preço. Então, eu recomendo, assim, quando um cliente meu quer trabalhar com ouro, eu falo para fazer metal free, a não ser que tenha alguma situação específica que não é possível usar, né? Mas normalmente a pessoa quando vai fazer ouro acaba fazendo zircônia ou silicato ou dissilicato. Você pelo custo, né? Então assim a gente pensa para pensar que uma liga de ouro para metalcerâmica hoje está em torno, né, de quase R$ 700. Então é totalmente inviável, né? Mas cada cada situação da indicação, né? E para quem está começando, as ligas áureas, né, vamos dizer assim, o ouro amarelo, por exemplo, não é um ouro de baixa fusão. Então, o ouro cerâmico não, ele é um ouro de alta fusão, um ouro diferente, né, que tem, no caso, mais platina e paládio também. Então, o que faz com que essa temperatura de fusão ela não seja só mais alta, mas também como seja mais dura, tá? Então não são iguais. Por que eu estou falando isso? Que eu já recebi assim um, um, um caso, e assim veio joias, né, para fundir, quer dizer, para fundir que na verdade não é factível fazer, né? Nem para restaurações, né? Porque o ouro de joia é um ouro muito macio, não serve também para o meio oral, né? Então às vezes a gente recebe isso, tá? Então só para ficar ciente, né? Então, quando você tem ligas, você vai usar uma pressão mais baixa, né? E um óxido mais fino, né? Ou uma pressão mais alta com um óxido mais fino, né? Então, aqui no caso, por exemplo, da liga pessosa, foi isso que eu botei. Se eu estou usando um óxido de 50 micras, né? Eu estou usando uma pressão maior, de 3 bar de pressão. Se eu estou usando um um óxido mais grosso, né, de 125 micras, eu vou usar uma pressão de 2 bar, né? No caso das gigas não preciosas, já não. A gente precisa, como eu falei, atacar, judiar mesmo dela, né? Então, se eu estou usando um óxido fino, que eu não recomendo, eu gosto de trabalhar com no mínimo 150 micras, né? Então, o óxido que eu uso hoje em dia é de 250 micras, né? Sempre tomar cuidado que tem micra e tem malha, né? A malha é exatamente o oposto da micra, né? Então, se eu tenho uma malha de 250, o óxido é como se fosse um pó, né? De tão fino que é. Então, aí no caso seria uma malha de 80, desculpa, uma malha de 80. E no caso do óxido de alumínio, quando é em micra, aí 250 micras é mais grosso, né? Então, no caso da micra, quanto mais o número maior, é mais grosso. No caso da malha, quanto maior, é mais fino, é invertido. E uma pressão sempre de, no mínimo, 4 bar, né? Então, alertar mais uma vez para que a sua central de ateamento seja de boa qualidade, né? Hoje a gente tem no mercado centrais de ateamento que são muito, muito boas, né? São bicos de vídeo, bicos importados. A gente toma assim, só cuidado para que você tenha muitas vezes a gente vai investir em fornos mais caros
e essa parte a gente não investe o que deveria investir, tá? Então, então hoje você tem no mercado centrais de jateamento muito boas e que vale a pena ser investidas, tá? Para que você tenha um tratamento da sua liga metálica adequado, né? Feito isso, a partir do momento que você jateou, evitar de colocar a mão, né? Porque a proteção natural das nossas mãos e sobre a nossa pele é o óleo, né? E então você vai estar contaminando a sua liga, né? A partir do momento que você coloca a mão. Então, de preferência com pinças, né, hemostáticas, você chega, segura a sua estrutura, promove o jateamento, né? Ou ultrassom, seja o que for, e não coloca mais a mão, né? Vamos passar direto para a parte da opacificação, ok? Então vamos agora falar um pouco sobre a estratificação da cerâmica. Então, nós temos no mercado diferenciações, né? Vamos dizer assim, de não só opacos, né? Como da própria cerâmica, né? Então, assim, eu costumo dizer, e quem me conhece bem, né, sabe que eu não sou de ficar levantando bandeiras, né? O que que eu chamo de levantar bandeiras? Ah, o meu material é melhor, o meu... Não é bem assim, né? A gente sabe que o que que vai ser o diferencial para eu usar, hoje eu estar usando cerâmico e basicamente toda a linha da Dentsply Sirona. E o que que seria o diferencial e o porquê, quando eu escolhi esse material, se eu tenho um laboratório comercial, né, o porquê de eu escolher a Ceramco 3 para a minha linha de produção, né? Então, isso é muito importante frisar, porque a gente não está falando meu material é melhor, os outros não funcionam, isso seria mentira, né? Então, assim, a partir do momento que você domina, né, o- é, você domina o material, você domina a cerâmica, ela passa a ser muito boa igual às outras, né? Mas no caso da cerâmica, não é exatamente o oposto, né? O que acontece? É um material que ele é muito fácil de ser usado, né? Então, eu escolhi a cerâmica exatamente por isso. Porque na minha linha de produção, não sou só eu que trabalho, né? Não sou só eu que faço os dentes, né? Que aplico a cerâmica, não sou só eu que faço as minhas estruturas metálicas, né? E o que a gente entende, né, quando você vai e entra num processo produtivo, né, é que nem sempre você está com uma coisa que deveria, vamos dizer, estar assim, 100%, né? Então, a minha estrutura metálica não está 100% no sentido de estrutural, né? Então, eu vou ter materiais que vão me favorecer nesse processo de uma forma mais fácil do que outros, né? Então, dependendo do reforço que eu tenho de leucita, a quantidade de leucita ou a quantidade vítrea desse material, eu vou ter diferenciação entre não só o processo, mas como a finalização dos casos. Pô, legal, Gustavo, falou bonito pra caramba, mas não entendi nada. E fica bem fácil, eu vou explicar para vocês o que que é isso. A partir do momento que eu tenho uma cerâmica mais vítrea, todo o processo de sinterização, isso é o processo de queima, a cerâmica vai como se ela estivesse encolhendo, né? Então, eu chego, deixo o vértice da minha cúspide, né, uma aresta bem definida, bem delimitada, e quando eu vou, tenho que fazer uma pequena correção, aquele que eu deixei bem fininho, ela arredonda. Então, isso quer dizer o quê? Essa cerâmica, ela tem muito vidro, né? É muito vítrea. Então, muitas vezes o feldspato não é natural, isso é artificial, e vai fazer com que a gente tenha esse efeito.
esse efeito de plastia, né? Ele vai ficando. E outras cerâmicas, por exemplo, são um pouco mais difíceis, né? Por ter de leucita, né? E muitas vezes o que vai acontecer? Você pode quebrar um cristal de leucita e você, quando no processo de queima, você tem trincas que você não consegue depois fechar, tá? Esse é uma outra aula. Então, dentro da linha da Ceramco 3, a gente tem o, o opaco, que é em pasta, que é extremamente fácil de você chegar e usar, né? Então, aqui no caso, nós temos uma liga, né, já jateada, né? E fazendo o processo de opacificação, né? Esse opaco em pasta é o opaco em pasta base, né? Que esse a gente vai usar para todas as cores que foram pré, definidas pelo laboratório. Isso facilita muito também, né? Porque você tem um opaco só para todas as cores. Essa é a primeira parte, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Feito essa primeira camada da pasta base, a gente vai ou não usar os cristais, né? Então, o cristal, dá para ver aí na fotinho, né, que fica a superfície um pouco mais rugosa, ele vai ajudar muito em questão da refração de luz. Isso não é para ter uma retenção, tá? Isso tudo a gente vai trabalhar opticamente. Depois eu vou convidar vocês para vocês assistirem a aula do Seranquis, que eu vou explicar bem em relação a isso, né? A- os efeitos ópticos, o que isso vai nos ajudar no nosso dia a dia, né? Então, a Ceranco, ela na linha dela, ela possui esses cristais, né? Então, é o cristal light, medium e dark, que dependendo da cor, você vai usá-lo é, no processo de sinterização, que isso é, passei o opaco, né, da pasta base, eu vou e pulverizo esse cristal, né? Então, a gente vai ter mais ou menos esse aspecto que ele vai ficar, né? E, e posteriormente isso, nós vamos usar o opaco da cor desejada, ou da cor que foi definida pelo nosso cliente, que a gente precisa, né, fazer, né? Então, aí no caso, a gente passando o opaco e a gente vai fazer de repetir o processo, né, dos cristais, né? Da mesma forma, tem os cristais light, medium, dark. Então, dependendo da cor que você vai usar, uma cor, por exemplo, A1, você vai usar um opaco light. Uma cor A3, você usaria um opaco medium. Uma cor A4, por exemplo, você usaria os cristais, no caso, dark, né? Vai pulverizar da mesma forma, né? E aí nós vamos ter esse aspecto, pré-sinterização, quer dizer, pré-queima, e depois de sinterizado. Ele vai ficar com esse aspecto. Então, ele vai nos ajudar bastante, né, quando a gente fala em refração de luz. Isso funciona bem, tá? É... Gustavo, você usa em todos os casos os cristais? Não, não uso o cristal direto, né? Quando principalmente em dentes anteriores, eu uso mais, né? Dentes posteriores não uso tanto, né? Até por questão de espaço e tal. Eu não uso tanto o cristal em dentes posteriores, mas é factível usar em ambos os casos, ok? Também temos, como eu havia falado, do portfólio anteriormente, né, no comecinho da aula, a gente tem os modificadores, né? Então, esse, por exemplo, é o modificador horas, né, que eu posso usar ele puro, né, como um processo de primeira sinterização do opaco, assim como eu posso mesclá-lo, né, no opaco, né? Então, e aí usá-lo, por exemplo, na região cervical, né, onde eu quero ter um pouco mais de croma, eu uso esse o opaco, no caso, modificado, né? Então, eu vou ter um croma maior na região cervical, por exemplo, ou palatina, ou
a região lingual, né? Então, com isso, o que que você vai ter? A regiões de pouco espaço, você vai ter um- um- uma cromatização maior nessa região cervical. Tomar sempre cuidado, né? Porque muitas vezes, se a gente cromatiza demais nessa região, fica mais difícil você chegar depois retroagir. Na verdade, você teria que refazer o caso inteiro, né? Então, sempre com bastante critério a parte de cromatização, né? No caso das coroas, no processo de opaco, para você ter como retroagir depois, tá? Então, aqui, no processo de sinterização, isso é, no processo de queima, às vezes você tem uma cor que está muito clara, né? Quer dizer, fiz a minha cor era 3, mas eu não bate a 3, está batendo a 2. Por quê? Porque no processo de sinterização, isso é, no processo de queima, você está queimando ou alto ou baixo demais, né? Então, aqui, para você ter uma ideia, por exemplo, nessa foto do meio, seria uma sinterização, isso é, uma queima perfeita, de acordo com o que se preconiza no portfólio de queimas da Dentify Cirona, né, para cerâmico. Na primeira fotinho, no caso do lado esquerdo, né, a gente tem uma cor muito diferente entre um e o outro. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Você tem resultados, né, de cor, né, em que às vezes ou o dente, uma cor está saindo escura demais, né? Ou clara demais, e é tudo pelo processo de sinterização, isso é, no processo de queima. Dentro do portfólio, nós temos a cerâmica de marne, né? Que é cerâmica de ombro. Então, da mesma forma, né? Já a estrutura, você vê que a estrutura feita, né? Você vê que como a estrutura está assim, com um aspecto, né? Parece que é purpurinado, né? Que na realidade é do óxido de alumínio que faz esse efeito, né? Já depois na foto lá direita, ela já opacificada e com a margem livre, né? Para fazer o ombro cerâmico. Então, no caso, né? Aplicada a cerâmica de margem, cerâmica de ombro, né? E na fotinho do lado direito, ela depois de sinterizada. Então, assim, o que eu posso dar de dica nisso, assim, é que é muito importante que você tenha um bom isolamento dessa região. E o isolamento, né, no caso do gesso, você possuir um material que ele, no processo de sinterização, isso é, no processo de queima, ele não agregue partículas, né, na sua cerâmica, né, que aí ela pode ficar ou não só com uma cor diferente, né? Uma cor ou então esbranquiçado, coisa assim. Então, muito cuidado em relação a isso, né? Feito isso, vamos fazer a segunda sintetização, a segunda queima, o processo de queima, né? É a mesma coisa, isolar bem o modelo, né? O, e posteriormente, né, ela já sinterizada com adaptação está perfeita. O que vai acontecer? Quando eu chegar e for fazer uma nova sintetização, isso é cerâmica de dentina, né, para levantar minha coroa, o que que vai acontecer nesse processo? A tendência é no processo de sintetização é esse bordo ele ser levantado, ele puxar, ter uma desadaptação. Então, por isso que é importante você depois ter, né, cerâmicas que são de baixa fusão, assim como a cerâmica tem e a Kiss também tem, para vocês depois finalizar o seu ombro de uma forma adequada, sem que haja alteração das massas já sinterizadas, isso é, das massas queimadas posteriormente. Ok? Feito isso, vamos fazer três processos de aplicação, né? Primeiro, vamos fazer vamos dizer, o processo número um, que seria a construção apenas com só duas massas de cerâmica, né? Então, aí está já a estrutura já opacificada, né? Então, vamos levar ao dente inteirinho com dentina, de uma forma muito simples, né? Feito isso, né?
a gente vai fazer um corte, né, para receber o esmalte. Então a gente olha nessa foto bem por cima, né, sisal, a gente já vê que já está feito o corte de cerâmica, né, e vamos proceder ele só colocando todo ele só com o esmalte. Quer dizer, aí nesse caso poderia ser feito com ainda vai depender da cor, né? Como a gente falou dos portfólios, né? No caso, uma cor clara, como se fosse um A1, por exemplo, seria o esmalte Natural Light, né? Cores mais escuras ou cores médias seria o Natural Medium, né? Tipo um A3. E as cores mais escuras seriam um esmalte Natural Dark. Ok? Então, isso você tem uma tabela de indicação para cada cor, no caso, né? Qual seria o esmalte que a gente deveria usar, né? Então, isso construindo todo o dente, repare só que ficou em torno de mais ou menos 1 milímetro acima da margem do dente adjacente, né? Então, o diâmetro central ficou um pouquinho mais alto no caso da estratificação da cerâmica, né? Feito isso, né? Uma visão palatina também. Feito isso, nós vamos retirar do modelo e vamos agregar a cerâmica só no local onde, porventura, não conseguiu entrar devido a estar no modelo, né? Então, foi colocado ali, né, no caso, dentina, né? E nos terços proximais, completando com o próprio esmalte. Então, isso para quem está começando, é uma técnica extremamente fácil, né, de fazer. Eu acho não só interessante, mas me preocupa muito como professor, é, passar técnicas, né, em que é fácil você chegar e construir e usá-lo no seu dia a dia, né? Assim como você ter materiais que, se eu necessitar fazer um dente personalizado, eu também ter recursos para conseguir fazê-lo, né? Então, isso para mim, se a gente parar para pensar que 90% dos casos que nós fazemos diariamente são casos em que o nosso cliente pediu uma cor A2 e você vai ter que entregar o A2, né? Pediu uma cor A3,5 e você vai ter que entregar o A3,5. Em suma, seria cores, vamos dizer, de escala, que não são personalizados, né? Então, é isso que a gente precisa chegar e entregar. Então, a gente precisa chegar e trabalhar na forma previsível e ter resultados satisfatórios, né? Sem precisar de muitos recursos, eu conseguir fazer o que o seu material pode lhe dar, né? Então, da mesma forma que eu mostrei uma parte de opacificação, aqui está a mesma coisa. Aqui na fotinho do meio está uma sinterização ideal, né? É, Na foto da sua extrema direita está um- no caso, uma cerâmica com queimado demasiadamente alto, e na sua esquerda você tem uma cerâmica queimada demasiadamente baixo. Então, ou mais baixo. Então, quando você vai chegar e você vai ver os resultados, você vê que as cores elas vão ser modificadas também, não só no aspecto de textura, né, no aspecto superficial, mas também como na cor também modifica. Então, você vê que o mesmo material ficou com três cores diferentes. Então, por isso que é de extrema importância você fazer a sua queima da forma adequada, né? Vamos fazer agora no caso, uma aplicação, né, uma estratificação com quatro massas. Seria o processo número 2. Então, aqui, nós vamos trabalhar, né, no caso, a primeira camada com a dentina opaca, ou isso é o opáceos dentino. Então, em toda a região cervical, né, assim como a palatal também. E vamos levantar toda ele idêntica, né?
Vamos fazer o esboço de lóbulos, né? De mamelos, e, é, e vamos cobrir, né? No caso, eu gosto muito de fazer vou mostrar isso na outra estratificação, mas entre eles, né? Ou isso é no terço médio incisal, colocar, no caso, uma cerâmica mais translúcida, ou opal, light, ou, no caso, o clear, ou quando eu quero muito translúcida, né? Entre eles. Ok. Então, no processo de sinterização, a gente consegue observar bem isso, né? O efeito do recorte é devido ao material que tem uma transparência muito boa. Né? E agora vamos para o processo de construção de 6 massas. Né? Como eu falei, assim, um dente personalizado, muitas vezes nós temos usa 12, 16 massas de cerâmica. Né? Então, tudo vai de acordo com não só a expertise do técnico, da forma que ele quer construir o dente, mas das possibilidades que o material lhe dá, né? Para você fazer tanto um dente simples, só com 2 massas, como um dente um pouco mais personalizado, que é algo que você realmente vai reproduzir, necessite mais recursos, né? Então, no caso, é a mesma coisa, né? A gente começa construindo com passos dentinho, né? Então, nesse caso, não só foi colocado não só na cervical, mas também levantando um pouco mais para o terço médio incisal. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com, com praticamente no dente inteiro com o passo dentinho, né? E muitas vezes eu faço um processo de sinterização antes de chegar e fazer a sinterização da dentina, isso é, a queima da dentina. Eu faço na verdade, um suporte, né, de cerâmica, né, no caso, já para que, principalmente em dentes anteriores, para que a minha contração seja mais controlada. E também a nível cervical, a partir do momento que eu chego e já tenha, né, essa cerâmica já sinterizada, essa cerâmica é, queimada, posteriormente nas queimas subsequentes, eu não vou ter um levantamento de margem, né? Então, às vezes, quando você tem muita cerâmica, o que isso pode vir a ocorrer, né? Então, feito isso, né, então, novamente, para você ter mais previsibilidade de reporte, o ideal, eu sempre preconizo chegar e levantar o dente todo em dentinho, né? E assim aí você vai fazer os cortes para você botar as massas no caso, de esmalte, né? Feito isso, quando, dependendo da quantidade que você quer que apareça, né, de esmalte, esse recorte ele vai ser ou, né, o nível, né, dos mamelos, ou ele vai estar na mesma altura, né, ou ele vai estar 1 milímetro mais baixo, ou ele vai estar 1 milímetro mais em cima, mais acima, né? Como assim? Quando eu quero um dente jovem, por exemplo, eu deixo ele, recorto ele 1 milímetro, né, mais baixo. Um dente mediano é como mais ou menos como está na foto, eu deixo mais ou menos no mesmo nível do dente adjacente. E quando eu quero um dente idoso, aí eu já deixo ele 1 milímetro acima, né? Porque aí você não tem tanto esmalte aparecendo de borda, né? Aí no caso, aí foi usado. Você pode usar os dois mamelos, né? No caso, pode usar o Red Orange ou Yellow, né? Sendo que um fazendo contraste com o outro, né? Que eu acho que fica mais interessante, né? Entre os lóbulos, né? Você pode vir a usar ou um super clear, se você quer que essa luz passe de uma forma mais acentuada, ou clear, se você não quer que passe de uma forma tão intensa, né? Ou o Pau Clear, né? Que já está fazendo um branco mais leitoso, mas também translúcido.
né? Assim como diversas misturas que a gente pode vir a fazer. Pode usar o Blue, né? Natural Enamel Blue, que seria um azulado. Isso, a cerâmica tem muitos recursos. Então, dependendo do efeito que você quer, você pode usar para ajudar você a copiar realmente aquilo que você está querendo reproduzir, né? Então, a gente tem o Natural Enamel Violet, também com violeta, que também é factível ser usado. Tem muitos recursos que a gente pode usar, tá? E, posteriormente, nós vamos chegar a fazer a cobertura de novo, novamente com a incisal. Pode ser a Natural Enamel, dependendo da cor que for, né? Ou a Light, ou a Medium, assim como poderia estar sendo usado também o pau. Eu gosto muito de usar o parecente. O que acontece no nosso dia a dia, o que porventura é mais fácil de você ajeitar, né? Ou você controlar. Quando eu chego e trabalho com a incisal ou parecente, mais uma vez eu convido a vocês a assistir a aula do Sarah Kiss, que eu vou explicar os efeitos ópticos de uma forma mais, vamos dizer assim, vou mostrar para vocês da forma científica, né, de como os efeitos como realmente ocorrem, né? Mas é mais fácil a gente chegar e trabalhar e conseguir resultado, né? Se o dente final ele ficar um pouco mais para o branco do que para o cinza, né? A partir do momento que eu tiver o dente mais acinzentado, o que vai acontecer? A tendência de baixo valor, que a gente fala, o que vai acontecer? Vai ser mais difícil eu chegar e deixar ele mais claro, né? Ao passo que, quando o dente está um pouco mais claro, né, um alto valor, como a gente fala, é mais fácil eu chegar e deixar ele um pouco mais cinza, assim falando, né? Então, completando, né, o dente, mais uma vez mostrando, né, assim, o efeito aí foi usado super clear, então você consegue visualizar bem, né, essa transparência de borda, né, fica bem translúcido. Então, aí com isso você consegue ver os três níveis, né, três níveis, desculpa, de tipo de incisal, né, ou de estratificação, resultados muito diferentes entre eles, né? E, e, e só usando um pouco mais de massas, né? A gente consegue chegar e fazer, ter esse resultado. Então, finalizando o caso, o que nós vamos fazer? Vamos colocar no caso, o, vamos ver. Então, finalizando o caso, nós vamos chegar e usar o carbono, né? O carbono de dupla face é que a gente vai fazer? A gente vai botar a cor mais escura, né, para o modelo, né, e inserir o elemento, ou inserir a coroa. É a mesma coisa que a gente vai fazer por proximal, mesial e distal. E vamos retirar a coroinha e vamos inseri-la de novo, né? Então, o que vai acontecer? Se for no carbono de dupla face, vai marcar a parte escura que estava no modelo, ele vai marcar no dente. E aí nós vamos chegar e tirar só onde está marcando, né? Aí usar assim brocas de diamantadas ou pedras, né, de carboneto de silício, né? Aquela verdinha. Ou pode ser fresas também de borracha, né? Então, feita a adaptação, essa adaptação, nós vamos fazer o quê? Vamos pegar e tentar copiar, né, o que a gente enxerga, no caso, no modelo, em relação às macro e micro texturas. Então, nós vamos chegar e marcar, a gente pode fazer isso de diversas formas, assim, na verdade, eu gosto muito de trabalhar com purpurina, passando a purpurina a gente consegue ver bem isso, né?
e, e tentar chegar e duplicar, no caso, esses efeitos. Com isso, a gente pode chegar e minimizar, né, um pouco a textura com borrachas, né, e, e feito para deixar as sarginhas superficiais mais amenas, né, e com isso usar finalizar o dente com overglaze, no caso, que a Ceranco tem no próprio estojo dela, né, no portfólio dela, assim como ou usar, como eu havia falado anteriormente, também o Universal Stent Dente Placerona, que é os que eu hoje uso normalmente, né? São de baixa fusão. Então, você pode não só acentuar, né, os efeitos que você conseguiu fazer na aplicação nas massas, assim como também você pode chegar e, além de acentuá-lo, né, aí você pode avaliar, né, dentro da escala se você precisa escurecer um pouco mais a sua cor desejada. E com isso, você pode fazer muitas opções, né, de caracterizações, né, assim, de efeitos, de descalcificação, de trincas, né, acentuar mamelos, assim como na parte dos dentes posteriores, aumentar mais as pigmentações, no caso de fissuras, né? Então, isso tudo você pode dar um plus, né, no seu dente, finalizando, para que ele fique de uma forma bem natural, né, conforme o que foi pedido pelo nosso cliente, né? Então, com isso a gente consegue fazer, né, com que os nossos dentes com o Cenaco 3 tenham uma estética muito avançada, sensível, né, e confiável na forma de construção, né? Então, eu não tenho dúvida que no seu dia a dia vai ser a cerâmica em que você vai obter não só resultados, né, mas assim como fazer, criar, né, e dar espaço a toda a sua criatividade na hora da gente fazer os nossos casos, né, do dia a dia. Então, o que eu costumo dizer é que a cerâmica ela vai te proporcionar do básico ao avançado resultados muito favoráveis, né? Isso para o nosso dia a dia é o que mais conta, o que mais interessa. É isso. Então, por que escolher a Cerâmico 3 para você usar no seu laboratório? Que você consegue, no seu dia a dia, fazer casos complexos, como protocolos, ou como dentes personalizados, com um alto grau de dificuldade, manchas, e assim como o simples. Então, na verdade, você consegue fazer do simples ao complexo, né, com toda a previsibilidade. Então, foi por isso que eu escolhi a cerâmica 3 como minha cerâmica de laboratório, né, e que eu tenho toda a confiança para trabalhar no dia a dia. Ok? Então, eu queria agradecer ao tempo, né, que vocês disponibilizaram para estar assistindo essa aula e espero em breve estarmos juntos novamente. Obrigado.